Bom dia, amados. É uma alegria estar aqui mais uma vez. E eu começo esta reflexão com a pergunta que eu tenho algumas vezes feito a mim. Perguntando, questionando. E a pergunta é: quantas vezes, Juliette, você tem barganhado com Deus? Quantas vezes nós caímos nessa tentação de negociar coisas com Deus? Quantas vezes nós, nas nossas orações, às vezes inconscientemente, usamos de algumas estratégias para pedir algo para Deus e, como se não bastasse a expectativa dessa resposta, nós acabamos fazendo alguns acordos com Deus. Queridos, muitas vezes confesso que tenho feito isso. E eu acredito que faz parte da nossa realidade. A nossa incompreensão das coisas muitas vezes nos leva a ter esses desejos de obter as coisas com tanta ansiedade, que aí nós acabamos negociando para receber mais rápido algumas coisas. Infelizmente, isso tem sido uma prática muito comum dentro da própria espiritualidade das pessoas. Muitos estão alimentados por uma teologia que busca somente as bênçãos do Senhor, mas não busca o abençoador. E aí torna a sua vida esse agir com Deus de forma somente de pedir, somente de barganhar algumas coisas. E isto nós vemos em formas práticas. Porque muitos vêm à igreja, participam de ministérios carregados de culpa. E por isso fazem. Servem, estão na casa de Deus, aparentemente servindo, mas carregados de culpa. Eu faço porque há culpa dentro do meu coração. E isso tem trazido muitas frustrações para a vida das pessoas. Porque o que Deus espera de nós é que possamos fazer coisas com amor para o reino de Deus. É porque o amamos que viemos hoje, nesta manhã, à casa de Deus. Não por culpa ou por barganha, ou seja, eu vou à igreja, hoje vou pedir lá porque eu estou indo, eu vou por uma necessidade. Mas esses desejos, eles têm tomado tanta proporção dentro do nosso coração, que tem nos feito falhar na nossa espiritualidade, que tem feito falhar no nosso amor para com Deus. Essa forma de vivência da nossa intimidade com Deus, ou seja, eu só venho para obter, tem feito cada vez mais nós nos distanciarmos daquilo que verdadeiramente Deus requer de nós. Deus espera de nós. Muitos o fazem por tradição. Sempre fiz, meus pais fizeram, meus pais são cristãos. E aí recai sobre as pessoas uma responsabilidade de ser o que são por uma tradição que os empurra para esse caminho. Mas a palavra de Deus, por ser viva, nesta manhã quer nos instruir que Deus não almeja que seja assim. Em Malaquias 3:10, versículos, capítulo 3, do 10 ao 12. Esqueci que coisinha está aqui. Isso. Ele nos dá uma exortação severa no início do capítulo, mas ao mesmo tempo tem um grande convite para mim
para você nesta manhã. De nos inspirarmos a tomar algumas atitudes para que vivamos as promessas de provisão na nossa vida. Promessas de provisão da parte do Senhor para a minha e para a tua vida. Eu gostaria que você lesse comigo, mesmo assentados, mas em reverência à palavra de Deus. Eu vou ler e vocês vão prestar atenção nas palavras que é do Senhor. Ele diz que são palavras de Deus, do Senhor dos Exércitos para a nossa vida. Diz assim a palavra de Deus: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida, por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra. E não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Pois todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Queridos, para podermos viver as promessas de provisão em nossa vida, para que possamos receber essas promessas de vida para a nossa casa, a palavra de Deus nesta manhã, ela nos traz algumas lições, algumas práticas que Deus nos ensina. E a primeira delas, nossa, está bem distorcido aí, é a obediência. A palavrinha aí que está é obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Queridos, a situação de Jerusalém no tempo de Malaquias, deste profeta, era muito conflituosa. Era perigosa para a sobrevivência da religião e da cultura do povo de Deus. A nação estava sob o domínio do Império Persa. A região ainda sofria muito as aflições da seca, que desestabilizava todas as famílias, todas as casas, as tribos. Havia doenças nas plantações. Havia uma grande praga de gafanhotos. No entanto, na tradução que eu li, o texto fala do devorador, mas em algumas outras traduções diz que os gafanhotos, Deus iria exterminar os gafanhotos, porque esse era a grande praga que se instaurava no tempo que Malaquias escrevia estas palavras, onde ele recebeu essa profecia de Deus. O entusiasmo e a presença de Deus como sendo o auxílio daquele povo já não ardia mais no coração daquela nação, porque a esperança por retornar do exílio e viver em prosperidade, em liberdade, não estava fazendo sentido naquele momento para aquelas pessoas, para aquele povo. Essas promessas de prosperidade não haviam se cumprido. Havia uma lacuna em as profecias que já haviam sido ditas entre o que eles de fato estavam vivendo. E a esperança na proteção de Deus estava sendo cada vez mais desvaziada, estava se rompendo do coração daquele povo. Havia um abismo entre os poucos judeus piedosos que ali ainda serviam a Deus e a grande maioria que tinha já tido a sua fé negligenciada. Malaquias então estava falando para um povo que se tornou negligente com a fé ao Senhor. Ele estava falando
para pessoas como esse bebezinho, que ouvia a todo momento: não coloque o dedo na tomada, porque vai levar choque. E mesmo assim, eles eram sempre tentados a colocar o dedo na tomada. Malaquias estava falando para um povo que tinha o seu coração teimoso, talvez não muito diferente dos nossos. Malaquias estava falando para pessoas que, mesmo sendo alertados do choque, ainda estavam aguçados a ir e colocar o dedo na tomada, assim como muitas vezes nós, que não somos bebês, mas a todo momento estamos pressionados a colocar o dedo na tomada também. É neste cenário que Malaquias é o porta-voz do Senhor para falar a vida daquele povo, para falar hoje, nesta manhã, para a tua vida. É isso que Deus diz ao povo: obedeça e verás o que eu posso fazer por você. No texto diz que ao trazermos o dízimo à casa do Senhor, e aqui o contexto, nós já vemos que é de dificuldade, e naquele momento já os sacerdotes já haviam se corrompido, e o que eles faziam com o dinheiro que vinha à casa do tesouro já não era necessariamente usado para a expansão do reino. E era por isso também que o povo padecia, porque havia corrupção em todas essas esferas. Se havia corrupção por parte do povo, havia também corrupção por aqueles líderes, da parte dos líderes. E quando Deus coloca nas tuas palavras: coloque-me à prova. Muitas vezes nós entendemos esse texto errado. E aí vivemos nessa barganha que eu falei no início. Já que é para colocar Deus à prova, vamos fazer isso, né? Mas o texto, quando Deus fala: fazei prova de mim, Ele está convidando você, Ele está convidando a mim a uma submissão a Ele. Quando Deus o convida para fazer prova dEle, é para que você o prove. O prove de provar, de degustar também. É de você ser obediente e viver ao vivo e a cores a realidade das promessas de Deus na tua casa, na tua família, no teu casamento, nos teus relacionamentos, no teu emprego. É para que você verdadeiramente viva a realidade da palavra de Deus. Este é o convite. E Deus faz isso poucas vezes, nesse sentido de ordenar que o provemos. Poucas vezes, porque na maioria das vezes nós vemos Deus colocando o ser humano à prova da sua fé. Mas aqui, Deus inverte as posições. Deus inverte para que nós possamos refletir nas promessas que Ele tem. Para nos fazer refletir sobre o que de fato nós colocamos, nós estamos no nosso coração, para quando vamos falar com Deus. Qual é o grau de intimidade que temos com Ele? Quando nós percebemos essas palavras de Deus, Ele está nos convidando a experimentar novamente a sua glória. Ele está falando àquele povo que já estava totalmente desiludido, falando: queridos, vivam verdadeiramente a minha presença. Obedeça às minhas leis, não como fardo,
mas como verdade de vida. Vivam aquilo que eu estou instruindo vocês, através dos profetas, através da lei do Senhor, não como algo enfadonho, mas com a alegria de me amar. Queridos, Deus está pedindo a nós apenas uma ação. Me obedeça. E essa ação é: me ame. Obedecer é uma escolha e amar é obedecer. Quando Deus fala, fazei prova de mim, é Deus convidando o seu povo a experimentar os seus propósitos de amor para com a sua criação. E esses propósitos, Deus deixa muito claro que são propósitos de uma vontade do coração dele. Vontade esta que nós sabemos que é boa, perfeita e agradável. Diz o texto que ele nos coloca dizendo: me amem, me obedeçam, me provem, e se eu não abrir as janelas do céu. Ou seja, a obediência, queridos, gera intimidade. Quando Deus pede para que o provemos dessa capacidade que Ele tem, Ele está nos dizendo que Ele abrirá as janelas do céu, ou seja, todas as bênçãos que Ele tem em seu coração, nós experimentaremos. Esse rasgar dos céus é onde nós, ao obedecermos e ao escolhermos amar a Deus com a nossa vida, nós entenderemos as coisas mais misteriosas que Deus tem para nós. Esse é o convite. Obedeça a Deus e o Senhor abrirá o céu. Em Deuteronômio diz que o Senhor abrirá o céu, que é o depósito do seu tesouro. Essa abertura do céu significa que aquilo que Deus guarda, as maiores riquezas, Deus abrirá para que nós experimentemos dessa riqueza aqui e agora também. Não somente o reino de Deus, que sabemos que nesse tesouro há eternidade, mas Ele nos proporciona a vivermos um pouco dessa realidade do reino aqui. E essas chuvas de bênçãos, ela vem de forma a inundar a nossa vida. Por isso que, ao fazer o convite de nós amarmos a Deus, a fazer prova dEle, Deus está te convidando a receber a provisão dos céus para todas as áreas da sua vida, querido. As promessas de provisão, elas perpassam os limites espirituais, mas elas também dizem respeito ao desfrute das coisas materiais. Mas não as coisas materiais supérfluas, aquelas que verdadeiramente nós, como humanos, precisamos. E Deus sabe disso, querido. Deus sabe o que na tua casa você tem precisado. Deus sabe que aquilo que você tem necessitado nos teus estudos, as provisões para o seu futuro. Deus sabe. E Ele tem grandes promessas para cada área da sua vida, da minha vida. Mas o que Ele está pedindo é para que nós possamos desfrutar primeiramente da sua presença, porque todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Jesus nos deixou isso muito claro. Quando Ele diz em Mateus 6, que o nosso Pai sabe daquilo que precisamos,
das nossas roupas, da comida, do trabalho, do estudo. Entretanto, a nossa função é somente buscar o reino de Deus. Esta é a primeira atitude. Obedeça a Deus. Não como um fardo, mas com amor. Se eu gostaria de propor isso para você, que você levasse todo esse capítulo 3 e 4 para a tua casa e você leia. Porque lá, além de falar da obediência, falará também de quem não obedece, o que acontecerá. E aqui, queridos, leia esse texto entendendo que não é pressão, não é vingança de Deus, porque muitos acreditam nisso. Não, Deus está nos ensinando a viver bem na presença dEle, a ter sabedoria em viver aqui. Por isso Ele pede que o amemos, que o obedeçamos, para que possamos entender do seu próprio coração, entender o que Ele tem para nós. A segunda atitude é creia na fidelidade de Deus. Diz o texto que por causa de nós, por causa de você, Ele repreenderá o devorador, tudo aquilo que impede que o teu campo frutifique. Que maravilhoso isso. Saber que não compete a nós, que não cabe a nós, que não tem como nós livrarmos das intempéries da vida, daquilo que nos atrapalha sozinhos. Que maravilhoso tirarmos esse fardo de nós e entendermos que quem está abrindo as portas para a nossa caminhada não somos nós, porque nós não temos essa capacidade, mas é o Senhor. E Ele diz isso claramente. É Ele quem repreenderá tudo aquilo que impede que nós produzamos frutos. É Ele quem repreenderá todas as coisas que têm impedido a sua vida de ir para frente. É Ele que repreenderá todo o mal que te impede de viver verdadeiramente uma vida com Ele. É Ele que repreenderá todas aquelas pessoas, todos os inimigos, tudo aquilo que tem te atrapalhado de viver um casamento digno de honra ao Senhor. Relacionamentos dignos de honra ao Senhor. É Ele quem repreenderá toda ação do maligno para que você viva verdadeiramente no teu trabalho com excelência, com honestidade. É Ele quem fará todo esse trabalho. Por isso que Deus pede que eu e você teste essa fidelidade de Deus, seja fiel para com Deus, e você verá que a fidelidade dEle na tua vida será grandiosa. Porque Deus tem prazer em prover coisas para a nossa vida. Porque Ele é o nosso Criador. Ele é o teu Criador. Ele é o Criador do teu lar. Ele é Criador de todos os teus relacionamentos. Em Lucas 11 diz: quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas ao seu filho, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Queridos, Deus, assim como o pastor Zemuner falou, Daniel falou no domingo, Ele quer que entendamos que somos filhos amados de Deus. E ter essa presença, essa filiação com Deus, nos possibilita que vivamos debaixo dessa fidelidade de Deus. Por isso, creia nela. Creia de todo o coração.
Eu e o Fernando Lira estávamos num congresso em Campinas essa semana. E muitas coisas foram faladas ao meu coração e certamente ao coração dele. E nessa caminhada de ministério, né? E foi falado a respeito de revitalização do nosso coração, da nossa vocação. A grande questão é que muitas vezes nós, nesta barganha com Deus, nós deixamos de experimentar aquilo que Ele tem de melhor, que é o seu amor, a sua graça e a sua bondade. E como nós temos um relacionamento com Ele só de barganha, nós acabamos não vivendo, não experimentando de fato essa dependência nele, porque nós achamos que ao fazermos alguma coisa, nós automaticamente receberemos. Então, se o servimos, se o largarmos tudo para ir ao nosso chamado, nós receberemos as coisas, mas a palavra de Deus, ela inverte, nos coloca diante do amor, esse amor que Ele é o provedor. É este amor. E aí nós caímos, nós vamos direto à terceira atitude do nosso coração, que é se deleite no Senhor. Ele diz para nós, no versículo 12, todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor. Deleitar, queridos, significa ter prazer, satisfação, contentamento. Quando o salmista também, ele diz lá em Salmos 37, deleita-te no Senhor. Isso implica, em primeiro lugar, reconhecê-lo como o provedor da nossa vida, como o provedor da nossa existência, o provedor da nossa casa. Reconhecer Ele como isto. Somente eu e você podemos deleitar no Senhor quando verdadeiramente nós o adorarmos, nós o glorificarmos por aquilo que Ele é e não somente por aquilo que Ele faz. Entendem a diferença? Glorificá-lo por aquilo que Ele é primeiramente, depois por aquilo que Ele faz. Isso inclui em crer, meditar nele, lembrar dele, honrá-lo, amá-lo, desejá-lo, apreciar a presença desse Deus. Apreciar, viver sobre os seus cuidados. Aquele que se deleita no Senhor tem zelo por suas coisas, pela sua obra. Tem zelo pelo seu caráter. E quer de todas as formas reproduzir, viver dessa obediência, viver dessa vontade. Quem se deleita no Senhor confia, espera. Tem o seu coração aliviado. Porque entende que das nossas próprias mãos nós não conseguimos nada. Que o nosso prazer está naquilo que vem do Senhor. Então essa declaração, deleita-te no Senhor, sejam felizes, é apenas uma consequência do nosso prazer no Senhor, do nosso amor ao Senhor e desse amor dele para conosco. No Salmos 37 diz, deleita no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Que maravilhoso crer nisso. Que maravilhoso saber que Deus espera isso de nós. Ele espera realizar os nossos sonhos. Ele espera que a tua casa haja fartura, não porque mereçamos, mas porque isso revela o cuidado dele para com a sua criação. E isso é maravilhoso. Viver sobre essa condição de amados por Deus e por isso
cheios de provisão do Senhor para a nossa vida. Eu gostaria que você pensasse nesta manhã. Pensasse nesse Deus provedor da tua vida. E entendesse que assim como no Éden, Deus nos quer fazer habitar em uma terra que emana delícias perpetuamente. Aqui e até a eternidade. Deus quer que a tua vida seja regada de bênçãos, sim. E espere nisso, confie nisso, creia nisso. Porque essas bênçãos que vêm dos céus, elas trazem vida. E tudo que é vida vem de Deus. Deus quer dar sabor à sua existência. Deus quer dar cor à sua vida. Deus quer trazer águas que purificam o teu coração. Isso são promessas de Deus. Isso fazem parte das promessas de provisão de Deus para sustentar a sua existência. E todo o outro trabalho é dele, é somente dele.